Fala galerinha, olá, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade à nossa aula, de eletrostática, com os princípios de atração e repulsão, princípio de conservação das cargas elétricas e processos de eletrização. Em relação a essa aula, o professor lá no EducaPE, ele deu uma aula bem interessante sobre esse assunto. Estou aqui apenas complementando para vocês, beleza? Ele lá eu percebi que ele começou com a eletrização. Eu gosto sempre de começar com os princípios, tanto de atração e repulsão, quanto de conservação das cargas. Inicialmente eu havia falado para vocês sobre a carga elétrica, sobre o corpo, que ele é eletricamente neutro, só que tem momentos que esse corpo tem esse equilíbrio rompido. E eu disse a vocês até em alguns momentos lá da aula de carga elétrica que a gente veria como que se dão esses processos de eletrização. Mas para que a gente entenda os processos de eletrização, eu acho que fica melhor quando a gente entende primeiro os princípios que fundamentam aqui a eletrostática, certo? Então, o princípio de atração e repulsão. Basicamente, o princípio de atração e repulsão, eu vou até pegar aqui esse tá maior. Eu tenho aqui, duas cargas. Se eu tiver cargas com sinais iguais, elas tendem a se afastar, a se repelir. Cargas com sinais diferentes, elas tendem a se atrair. Então, a atração, ela se dá nos opostos, e a repulsão, elas se repelem quando elas são iguais. Então, grava aí essa frase, os opostos se atraem, os iguais se repelem, beleza? Esse é o princípio de atração e repulsão, que a gente vai ver que é um princípio simples, mas que vai ajudar bastante a gente compreender, por exemplo, o processo de eletrização por indução. Já o princípio de conservação das cargas, pessoal? Vocês sabem que o princípio de conservação das cargas é o seguinte, em um sistema isolado, é bom sempre frisar isso, tá, pessoal? A soma das cargas elétricas, elas continuam constantes. Por que que isso acontece? Porque carga elétrica, ela não se cria nem se destrói, tá? Você vai ter ali um exemplo disso de conservação de cargas elétricas, até o professor deu lá, Se você tem, por exemplo, num sistema, uma carga é 9 e outra é 6, a carga A é 9 e a carga B é 6. Ah, mas aí houve um processo de eletrização, porque quando há eletrização, alguém vai perder, alguém vai ganhar elétrons, tá, pessoal? Vamos dizer que esse diminuiu para 7. Qual era a soma total desse sistema aqui das duas cargas? Eu tinha 15. Quando eu fiz aqui a mágica, ou a eletrização, podemos assim dizer, esse aqui veio para 7 e esse aqui ganhou 2, veio para 8. Mas percebam que em nenhum momento diminuiu o valor total do sistema. Isso é muito interessante, porque lá na frente a gente vai ter, por exemplo, na eletrização por contato, existem algumas coisas que acontecem depois do contato que a gente precisa compreender melhor isso aí, tá? Então, o princípio de conservação é basicamente esse. A carga do sistema total ela vai ser conservada. Você não vai, pelo fato de esse corpo ter perdido 2 e esse ter ganho 2, não houve aumento do sistema, houve uma conservação. Então, isso faz parte do princípio de conservação das cargas elétricas. Quando eu venho para condutores e isolantes, a questão de condutores, os condutores eles são materiais, ou corpos que transmitem elétrons com uma maior facilidade. Lembrando sempre que os elétrons são a brincadeirinha, são a estrela principal dessa brincadeirinha, melhor dizendo. Então, os elétrons eles são facilmente transmitidos ou transferidos através dos condutores. Já os isolantes há uma certa dificuldade de transmissão. Muitas vezes eles até impedem, de certa maneira, a transferência de elétrons. Então, os isolantes, os condutores mais conhecidos, a gente tem metal, carbono, água mineral. Isolantes, temos aí a borracha, madeira, vidro, papel, plástico. Enfim, isso são só alguns exemplos, tá, pessoal? Agora vamos para os processos de eletrização. Os processos de eletrização, como vocês sabem, eles servem
para romper aquele equilíbrio que existe lá de todo o corpo, né? Todo o corpo é eletricamente neutro, mas o que é que acontece? Acontece que quando há os processos de eletrização, há um rompimento desse equilíbrio. Então, são 3 processos de eletrização, tá, pessoal? Tem eletrização por atrito, tem eletrização por contato e tem eletrização por indução. A eletrização por atrito é aquela em que você vai, de fato, você vai pegar e vai atritar um corpo no outro. Quando você fizer esse atrito, né, vamos dizer que você pega 2 corpos neutros, né? Aqui, ó, tem um exemplo de vidro e lã. Eu vou estar mandando essa apostila para vocês aqui, tá, pessoal? Para que vocês registrem aí. Então, eu resolvi explicar por ela justamente por isso. Fiz um esqueminha aqui, obviamente, mas é interessante até explicar por ela para que fique melhor para a compreensão de vocês. Aí, vê só, pegando o vidro e a lã, você vai fazer o atrito, né? Vai friccionar a lã no vidro. O que é que vai acontecer? Vamos dizer que ambos estão neutros. Depois do processo, quando você está ali fazendo o atrito um no outro, até o professor ele mostra lá, o que é que está acontecendo? Eu tenho 2 corpos neutros e aí vai acontecer a eletrização desses 2 corpos. Porque à medida que eu vou friccionando um no outro, o que é que vai acontecer? Um corpo vai ceder elétrons para o outro. Então, em tudo que um cede elétrons para o outro, o que cede elétrons fica com mais prótons, né? A gente está voltando naquele princípio da primeira aula. Então, o corpo que cede elétrons, ele fica com mais prótons, portanto, fica positivo. Enquanto que o corpo que ganha os elétrons, esse corpo vai ficar com carga negativa. Então, a eletrização por atrito, se você pega 2 corpos neutros e aí você começa a friccionar um no outro, o que é que vai acontecer ao final do processo? Um vai estar positivo e o outro vai estar negativo. Beleza, pessoal? E aí tem outro detalhezinho ainda sobre a eletrização por atrito, né? Se eu pego 2 corpos neutros, lembrando que tem a lei de conservação, né? O princípio de conservação da carga elétrica. Eu estou num sistema isolado. Se eu tiver lá, ó, se eu tenho 2 corpos neutros, a carga de ambos no início é 0 e 0, beleza? Então, o sistema está zerado. Afinal, o que é que vai acontecer? Depois que você fizer o atrito, né, vamos dizer que um adquire a carga 2 positivo. O outro vai adquirir carga 2 negativa e o sistema vai continuar zerado, obedecendo aquele sisteminha lá de conservação de carga elétrica, beleza? Vamos para a eletrização por contato, né, gente? A eletrização por contato, ó, ela vai, como o próprio nome diz, ela vai acontecer através de 2 corpos, né? Através do contato, melhor dizendo, entre 2 corpos. Imagina o seguinte, você tem aqui, ó, um corpo A com carga positiva, certo? Ele está carregado positivamente. Um corpo B neutro. Então, se ele está neutro, ele está ali zerado. Ele está com o mesmo número de prótons e o mesmo número de elétrons. Aí acontece o contato aqui, ó. Houve o contato entre eles. O que é que vai acontecer, gente? Ó, essa setinha aqui, ela está indicando o quê? Ela está indicando, aí a gente vai entrar no processo, né, ou no princípio de atração e repulsão. Lembra que os opostos se atraem, ou melhor, e os iguais se repelem. Então, o que é que vai acontecer? Olha aqui, ó, preste atenção aqui, tá? Esse corpo, ele está positivo. Ele está com vamos dizer assim, ele está com mais prótons do que elétrons, beleza, ele está com carga positiva. Então, ele vai atrair as cargas negativas do corpo B. Se ele roubar um elétron, né, ou se ele conseguir atrair um elétronzinho lá do corpo B, o que é que vai acontecer com esse corpo B? Ele já vai aparecer aqui, ó, positiva. Você vai dizer, ô professor, mas ele não ganhou elétrons aqui, só que ele está com um número de prótons bem maior que elétrons. Então, ele vai ganhar alguns elétrons aqui, mas não vai ser suficiente para igualar nem ultrapassar o número de prótons que ele já tem. O que é que vai acontecer ao final do contato? Ambos os corpos
vão ficar positivos. Do mesmo modo, se eu fizer assim, ó, pegar um corpo neutro B, e um corpo A negativo. Quando eu fizer o contato, o que é que vai acontecer? Os elétrons de A, né, vão passar para B, porque B tem alguns, tem carga positiva e carga negativa. Ele está neutro, mas quando há o contato, até o professor lá ele tem uma parte que ele mostra lá que há uma separação, óbvio que é em indução, né? Onde os positivos ficam de um lado e os negativos vão para o outro, ou vice-versa. Mas nesse caso aqui que eu estou dizendo, vamos imaginar que A tivesse negativo. Se A tivesse negativo, então ele iria transferir alguns elétrons para B. Em tudo que ele transferisse alguns elétrons para B, que está neutro, o que iria acontecer com B? Ele também ficaria negativo. Então, moral da história, pessoal. Quando há a eletrização por contato de um corpo eletricamente carregado e o outro neutro, no final das contas, os dois vão estar com carga de mesmo sinal, beleza? Aí tem uma equaçãozinha bem interessante quando a gente pega a eletrização por contato. Quando a gente pega a eletrização por contato, acontece o seguinte, né? Eu pego a carga do corpo A e a carga do corpo B. O que é que vai acontecer, pessoal? No final, né? Aí tem que entender também o seguinte, ó. Se eu tô colocando em contato corpos, né, com dimensões. Estou colocando um corpo que tem o tamanho de uma laranja em contato com um corpo que tem o tamanho de, sei lá, vamos colocar aqui um negócio maior que laranja aí, do tamanho de uma bola de futebol, que é maior que uma laranja. Obviamente que ao final do contato, pessoal, esses corpos, cada um vai ter uma carga proporcional ao seu tamanho. Agora, se eu pego corpos de massas iguais, dimensões iguais, tamanhos iguais, como está aqui em negrito, para vocês verem o que é que a gente pode escrever. Tem uma equaçãozinha bem legal, que é essa daqui, ó. Quando eu tenho corpos de dimensões iguais, então, quando eu faço o contato entre eles, o que é que vai acontecer depois? Qual vai ser o valor da carga deles? Bom, o valor da carga deles vai ser igual. O valor da carga de A vai ser igual ao valor da carga de B. E qual vai ser esse valor? Se eu estou tocando dois corpos, eu somo os dois e divido por 2. Se eu estou tocando três corpos ao mesmo tempo, eu teria Q1 mais Q2 mais Q3 dividido por 3, tá? Mas geralmente faz-se o contato de dois corpos, tá, pessoal? Geralmente faz o contato de dois corpos. Mas pode acontecer de 3? Pode, com certeza. Mas geralmente, assim, se a gente vai fazer até alguma busca por questões, na maioria das vezes vem o contato com dois corpos. E também tem questões que embananam a cabeça de vocês, né? Embaraça a cabeça de vocês da seguinte maneira. Às vezes ele dá, por exemplo, eu vou colocar uma questão para vocês que vai ter lá 4 corpos. Ele fala do contato, mas não é que os 4 estão ficando em contato simultaneamente, não. Ele fala que primeiro um faz contato com 2, 2 faz contato com 3. Enfim, dessa maneira aí vai obedecer sempre essa regrinha aqui, tá, pessoal? Agora, se houver o contato simultâneo, aí você tem que observar quantos corpos estão sendo tocados simultaneamente para você fazer o cálculo direitinho. Já eu vou responder um exemplo que passa basicamente por isso aqui para que a gente venha entender, beleza? Antes de a gente chegar no exemplo, né, ou antes de ir para a indução, eu gostaria ainda de falar mais alguma coisa aqui sobre isso, né? Vamos imaginar que, por exemplo, eu tenho aqui, ó, vamos dizer que a carga desse corpo A, vamos dizer que seja 3. E vamos imaginar que a carga do corpo B seja menos 1, ok? Então, houve o contato entre eles. O que é que vai acontecer depois, pessoal? Eles têm a mesma dimensão, eles vão ficar com cargas iguais. Agora, qual vai ser o valor dessa carga? Ó, eu vou fazer 3 mais menos 1 e vou dividir por 2. Mais e menos
Eu vou pegar aqui, ó, 3 mais menos 1 e vou dividir por 2. Mais e menos, né? Então, 3 menos 1, na verdade, vai ser 2. Dividido por 2 é igual a 1. Beleza? Então, ó, ambos, né, vão ficar com carga 1. Aí você vai dizer, professor, e aquela lei de conservação das cargas? Ela foi mantida? Foi, pessoal. Ó, 3 menos 1, 2. 1 mais 1, 2. Beleza? Então, firmou aí, né? Acho que deu para compreender essa parte aí. Pessoal, só para a gente encerrar aqui, né, a parte de eletrização. A eletrização por indução, pessoal, essa eletrização por indução, ela é feita da seguinte maneira. Você tem um indutor, que é um corpo carregado, e tem o corpo que vai ser induzido. Você vai induzir a carga dele. Presta atenção aqui, ó. Você tem o corpo A, que é o indutor. Ele vai induzir uma carga para B. B está neutro, inicialmente, tá, pessoal? E o corpo A está eletrizado positivamente. Então, o corpo A vai induzir, ao final, uma carga negativa para B. Mas como, professor? Da seguinte maneira, pessoal. Quando eu aproximo A de B, ó, A está majoritariamente aqui, está positivo, né? Ele está com carga positiva, melhor dizendo. Então, ele está com carga positiva e o corpo B está neutro. Só que quando ele está neutro, você tem o quê? Você tem elétrons e você tem prótons. Os elétrons são negativos. Quando você coloca um perto do outro, até o professor separou lá, uma separação das cargas. Vem os prótons para cá, as positivas, né? E vem os elétrons para cá, porque são atraídos pela carga positiva aqui de A. Lembra que os opostos se atraem, né? Isso é uma lei da física que não tem para onde correr dela não, viu? Os opostos se atraem, os iguais se repelem. Então, o que é que acontece, né? Aí você vai ter que fazer um aterramento aqui, ó, nesse outro corpo, né, no induzido. Faz um aterramento, que é o popular fio-terra. Esse aterramento, né, ele vai dar um contato ou vai dar uma ligação do induzido para a Terra. O que é que está acontecendo aqui, gente? Lembra de atração e repulsão? Esse é o corpo que está induzindo esse camarada aqui. Então, à medida que ele está induzindo, ele está positivo. Ele está atraindo quem? Ele está atraindo cargas negativas. Então, os elétrons que estão aqui na Terra começam a subir para este corpo que está neutro. Se subir apenas um elétron, esse corpo já passa a ter o quê? Carga negativa. Aí, sem que você afaste o indutor, corta-se esse fio, já subiram elétrons, esse aqui está com carga negativa, e aí eu afasto agora o indutor do induzido. Quando eu afastar, esse corpo vai ficar com carga negativa, tá, pessoal? Esse processo ele vai acontecer também, ó. Poderia acontecer o quê? Se eu tenho o corpo A, que é o indutor negativo, corpo B neutro, o que é que vai acontecer? Quando eu colocar A perto de B, pessoal, quando eu colocar A perto de B aqui, ó, o que é que vai acontecer? Vai ficar aqui as cargas positivas, né, e as negativas aqui, ó. Aí, vê só, quando eu ligar o aterramento aqui, né, quando eu colocar o aterramento, aí não vai subir prótons não, tá, pessoal? Vai descer elétrons. Quando ele perder elétrons, esse corpo aqui, pessoal, vai ficar o quê? Positivo, tá? Aí você corta o aterramento e afasta o indutor, que vai fazer com que esse aqui fique com carga positiva, tá, pessoal? Só quis mostrar para vocês que se o indutor é positivo, o induzido ao final ficará negativo. Se o indutor é negativo, no final o induzido ficará positivo. Beleza, pessoal? Tudo isso dentro do princípio de conservação das cargas elétricas, tá? Sempre lembrando desse princípio e do princípio de atração e repulsão, que é de fundamental importância para que a gente entenda essa questão de atrai, repele, vai para um lado, vai para outro, transfere elétrons, ganha elétrons, enfim. Vou para os exemplos para que a gente possa ter um entendimento melhor.
olha esses exemplos aqui bem bacanas, né, pessoal? Bem legais para que a gente possamos, que a gente pode. Pessoal, vamos para o exercício aqui, né? Para que a gente possa ver como que são os exercícios ou como que são feitas as resoluções de exercícios relacionados a algo tão teórico, né? Vocês perceberam que é uma aula bem teórica e que eu até aconselho vocês a reverem novamente e rever até a do professor lá do EducaPE, bem interessante para que a gente possa entender melhor, ok? Então, vê só, duas esferas metálicas iguais, A e B, possuem cargas elétricas iniciais, respectivamente, igual a 2, quem lembra disso? Milicoulomb, né? E 8 milicoulomb. Então aqui, ó, que esse aqui é o que equivale a 10 a menos 3. Mas a gente não vai converter não, tá? Vai deixar desse jeitinho mesmo. Porque aqui, ó, quais os valores das cargas elétricas em cada uma das esferas após o contato? Então, primeira coisa, duas esferas metálicas iguais. Lembra daquele... Vou até pegar essa parte aqui, ó. Lembra dessa formulazinha aqui, ó? Quando os corpos são de dimensões iguais, que é o que acontece aqui, duas esferas metálicas iguais, dimensões iguais. Então eu já sei que no final eles vão ficar com cargas iguais, sem tirar nem pôr, viu, pessoal? Vão ficar com cargas idênticas e iguais. Então como é que vai ficar essas cargas desses camaradas? Ó, eu sei que a carga de A vai ser igual à carga de B. E eu vou pegar as cargas iniciais, né? Que no caso é menos 2, e vou somar com 8. Como foram duas esferas, divide por 2. Menos 2 mais 8 é 6. É 6 positivo, tá, pessoal? Dividido por 2. Aí eu vou ter o que aqui em cada uma delas? 3 milicoulomb. Só isso. Facinho, facinho, né, pessoal? De boa. Aí vamos para a segunda questão. Segunda questão já é um pouquinho... Não, é fácil também. Ó. Uma esfera metálica A eletrizada com carga Q. Então ele não dá o valor da carga, ele só diz que a esfera A tem uma carga Q. É colocada em contato com uma esfera B idêntica. Boa. Se é idêntica, eu vou usar o mesmo princípio daqui de cima. Só que não tem número, né, pessoal? Você percebe que nem a resposta tem número. Mas inicialmente neutra. Pô, se tá neutra, vamos lá, né? Vamos ver aqui. Corpo A, corpo B. Qual era a carga do corpo A inicialmente? Q. Qual era a carga do corpo B? 0. Pô, professor. Então o que é que eu vou ter que fazer agora? Vou usar o mesmo esqueminha aqui, ó. Carga de A é igual a carga de B depois do contato, né? Depois que haver o contato, não vai ficar com a carga igual a do outro. Não vai ter mais esse lance de 0 e Q, não. Vai ficar com a mesma carga. E que carga vai ser essa, professor? Eu vou pegar aqui, ó, Q, que eram as cargas iniciais, mais 0, que era a carga inicial de B, e vou dividir por 2. Q mais 0 é Q sobre 2. Então, a resposta certa, pessoal, qual é? Qual é mesmo? Letra B. Beleza? Copiem esse material, registrem no caderninho de vocês, registrem os exemplos, tirem todas as suas dúvidas, que logo logo eu vou estar passando um exercício com questões muito parecidas com essas aí que eu acabei de responder para vocês. Óbvio que vão ter outras, com teoria, por exemplo, com afirmações falsas e verdadeiras, para ver se vocês realmente compreenderam a aula de hoje, beleza? Um forte abraço a todos e até logo.